a nós, Senhor, nessa noite, e ajuda, meu Deus, a compreendermos o que o Senhor quer nos ensinar, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém. Pode me dar um solto, não, velho? Acho que eu vou acabar desastrando isso aqui. Por favor. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra em Marcos capítulo 5. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 5. Versículos de número 18 e 19. Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19. Está escrito assim: entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Eu vou pedir para a igreja repetir esse versículo 19, por favor. Amém? Dá uma olhada ali no telão para a gente combinar aqui a leitura. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que culto maravilhoso, que ambiente tremendo. Que coisa maravilhosa, que presença. É tão bom, mas tão bom estar na casa de Deus. Irmãos, eu acredito que 99,9% conhece essa passagem, ou de certa forma conhece parte desta passagem. Trata-se da passagem onde se fala do endemoniado gadareno. E o Senhor falava comigo essa tarde, ao meu coração, para falar à igreja sobre este texto. Gadara era uma cidade que fazia parte de uma confederação de 10 cidades, chamada de Decápolis. O sufixo polis, que é de cidade, e dec, de 10. Eram 10 cidades, e dentro dessas 10 cidades estava Gadara. Eu sei que existem outros textos que, ao falar do mesmo episódio, vai falar terra dos Gergesenos ou terra dos Gerazenos. Os estudiosos dizem que, possivelmente, outros, ao falarem desse texto, estavam falando acerca de bairros, acerca de ruas, mas o município, a cidade em si era Gadara. Apenas uma vez na Bíblia, e parece que até em registros históricos tradicionais sobre o Novo Testamento, vai se falar a respeito de Gadara. E Gadara vai carregar uma fama, primeiro uma fama positiva, por ali ter passado Jesus, ter feito um grande milagre, e até hoje a gente sabe o que aconteceu ali, porque grandes coisas faz o Senhor quando Ele passa no lugar. E existe também uma fama negativa, uma forma pejorativa de se falar de Gadara. Gadara foi conhecida por ali habitar um homem que estava miseravelmente endemoniado. Acerca de Gadara, irmãos, se você estudar mais um pouco, você vai ver que a raiz daquela palavra, ela vai dar até um sentido de terra capturada. Historicamente falando, de fato, era uma terra utilizada até para estratégias militares. E por causa disso, houve muitas mortes, e o ambiente espiritual de Gadara não era um ambiente também muito leve. Ali não tinha muitos judeus, mas era uma terra de Israel. No entanto, Gadara
por causa do seu nome, existia também, em termos espirituais, uma terra capturada, uma terra sequestrada. E para falar sobre esse sequestro, nada melhor do que falar daquele que estava sequestrando, a saber, Satanás. Existia um homem que estava terrivelmente endemoniado aqui. E Jesus, ao perguntar o nome daquele demônio, e eu imagino, irmãos, que quando Jesus perguntou, os demônios que ali estavam começaram a se alvoroçar, porque ele vai responder que ele era uma legião. Eu não sei se um começou, que nome a gente fala, que nome a gente fala? Porque dentro daquele homem havia nada mais, nada menos do que 6.000 demônios. Porque isso representa uma legião dentro da organização militar romana. 6.000 demônios estavam dentro daquele homem. Os irmãos têm ideia, irmãos, o que é um corpo possuir 6.000 demônios? Eu não sei, irmão, se aqui na sede comportaria 2.000 pessoas. Eu não sei. Possivelmente a gente ficaria muito apertado entre nós aqui. Se eu tentasse talvez colocar 3.000, ficaria pior ainda. Agora, se eu tentasse colocar 6.000 pessoas aqui na sede, irmãos, não ia suportar. Talvez a gente ia ter que, talvez não, a gente ia ter que fechar as ruas. Talvez ia ter pessoas na praça do Rio Comprido. Porque 6.000 pessoas, irmãos, é muita gente. Agora, pensa dentro de um ponto de vista espiritual. E não há intelecto que possa calcular isso. Não há uma resposta assim tão precisa que a gente fala, poxa, como calcular isso? Como definir isso? A verdade é que dentro daquele homem havia 6.000 demônios. Eu penso que não eram demônios simples. Eu penso que ali, dentro daquele homem, estava representado uma potestade que não apenas dominava Gadara, mas uma potestade que dominava toda a Decápolis. E dentro disso, irmão, você vai ver os comportamentos daquele homem, do endemoniado gadareno. Está escrito na palavra que ele andava nu, ele andava gritando pelas ruas, ele morava em sepulcros. É muito semelhante, irmãos, ao modus operandi que Satanás está tendo ali, porque quando a gente fala de possessão, o Evangelho nos enxerga como casas, e como casas que somos, edifícios, templo, toda casa tem uma porta de acesso. Se você está sentado aqui, se você entrou, é porque você passou por uma porta. Do ponto de vista espiritual, também é assim. Demônios só entram porque teve um acesso. E às vezes a gente entende isso como brecha. Paulo fala, não deis lugar ao diabo. E a palavra, quando fala de brecha, está falando de porta. Ou seja, aí a gente fica perguntando o que aconteceu para que 6.000 demônios entrassem dentro daquele homem. E nos termos, né, no contexto desse texto aqui, no contexto histórico, aqui estamos falando ainda de um tempo onde a nova aliança não estava em evidência, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, é o Antigo Testamento que opera aqui, e eu percebo que Israel não foi uma terra escolhida para se criar porcos, e Gadara era uma terra que estava criando porcos. Eu acredito que a criação de porcos, talvez até por judeus não convertidos, estava abrindo uma brecha naquela cidade, na vida das pessoas. Quando a gente fala de porcos, irmãos, a gente sabe que no Antigo Testamento os porcos eram imundos. Mas a gente pensa que, quando Deus falou que o porco era imundo, a gente pensa que era imundo porque o porco come lixo. Se fosse assim, até o teu cachorro, se deixar ele andar pela rua, ele vai comer lixo, ele também seria imundo. Deus, quando fala que o porco é imundo, irmãos, Deus ele tem uma visão além de se comer um lixo. Deus estava falando que, quando Deus ele vai falar que esse animal é imundo, ele está falando que a pata dele tem uma fenda dividida. O porco é um animal que ele está exposto, é como se ele estivesse nu. O porco, ele é um animal que ele não olha para cima, sua vértebra não permite olhar para cima. O porco é um animal que ele gosta de sujeira. O porco é um animal também que é um bicho agressivo. Quando eu olho as características de um porco, eu vejo essas características no homem endemoniado gadareno. Por quê?
Porque o porco é um bicho exposto. O endemoniado gadareno ficava andando nu pela cidade. E nudez é vergonha. Quando, até na lei de Moisés, no livro de Levítico, quando vai falar de nudez, se uma mulher ficasse nua, ela estava envergonhando seu marido, porque a nudez não apenas a envergonhava também o seu marido, porque nudez representa vergonha. Eu estou falando de uma terra capturada que Satanás a envergonhou. Porque, se os irmãos estudarem, os irmãos vão ver que era uma cidade turística. Era uma cidade, inclusive, frequentada por elite romana. Só que eu acredito que um homem desse havia atrapalhado os próprios negócios da cidade. Por quê, irmãos? Imagina você ir num lugar onde um homem andava nu pela cidade gritando. Onde um homem pegava em pedras e se feria. Onde um homem ficava uivando pelas noites. Onde um homem, está escrito sobre ele, que pegavam as cadeias e tentavam prendê-lo. E ninguém conseguia. Os irmãos sabem o que são correntes de ferro, irmãos? E um homem despedaçar. E ainda fala que nem os grilhões conseguiam segurar aquele homem. Pedaços de ferros maciços não conseguiam segurar aquele homem. Imagina a força bruta. E está escrito ainda sobre esse homem. Ninguém conseguia amansá-lo. Ninguém conseguia libertá-lo. O que dá a entender sobre Gadara, irmãos, é que eles tentavam. Primeiro, tentaram parar ele com conversa. Não conseguiram. Depois, tentaram parar ele com cadeias. Não conseguiram. Depois, tentaram parar ele com grilhões. Não conseguiram. E Gadara praticamente desistiu. E deixou aquele homem viver por ali. E deixou aquele demônio morar por ali. E aquele demônio dominou Gadara, e não apenas Gadara, dominou todo o território de Decápolis, assustando, amedrontando, sequestrando, fazendo coisas terríveis. Todo mundo tinha medo do endemoniado gadareno. Todo mundo tinha pavor do endemoniado, nem os soldados conseguiam. Não tinha valente, mas não tinha valente que encarava o endemoniado gadareno. Mas, Leandro, você vai ficar essa mensagem toda falando de demônio? Onde está Jesus nessa mensagem? Eu vou falar. Jesus está vindo do outro lado. Ele está do outro lado do mar. Irmãos, como Deus, porque Ele sempre foi Deus, apesar de não usurpar de algumas prerrogativas divinas, Ele sempre foi Deus. Jesus era estratégico demais. E Jesus estava no meio da multidão pregando a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do semeador. E ele estava falando, e às vezes, Heleno, Jesus ele falava por espaço aí de 4, 5, 6 horas e o povo recebendo, irmão. Era um povo que gostava da Bíblia. E existia uma grande multidão. E aquela multidão empolga, né, irmão? Por exemplo, você que é pregador, você prefere pregar para uma pessoa ou você prefere pregar para multidões? Você prefere pregar para multidões. Você que é cantor, você gosta de pregar para poucas pessoas ou para muitas pessoas? Você gosta de cantar para muitas pessoas. E Jesus estava diante da multidão. E diante da multidão, os discípulos empolgados, Jesus ele conta a parábola, por exemplo, da semente. A parábola do semeador. E ao falar da parábola do semeador, Jesus não está enaltecendo apenas a semente. Jesus está enaltecendo o território. E ele fala que esses territórios têm uns que são ruins e apenas um que é bom. Ele estava querendo dizer o quê? Que não era para se iludir com muitas pessoas, porque o importante é alcançar aquela terra boa, mesmo que a terra boa seja apenas uma pessoa. E parece que o Espírito de Deus, pastora Fabiana, revela Jesus, tem uma terra boa, alabadacaraba, tem uma terra boa lá do outro lado. Você vai ter que deixar a multidão por causa dessa terra boa. Você que vai deixar essa fama aí por causa daquela terra boa. Jesus então se levanta e fala: acabou o sermão, acabou a palavra. Senhor, nós vamos para onde? Vamos subir no marquinho. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos para o outro lado do mar. Jesus então termina a sua palavra teórica e começa a levar os discípulos para a prática. Fala para alguém aí, porque na escola de Jesus não é só teoria. Fala aí, na escola de Jesus não é só teoria. Fala assim: Jesus vai te levar para a prática em 2020. E está escrito, irmãos, que ele sobe com aqueles discípulos e no meio do mar se levanta uma grande tempestade. E naquela grande tempestade, vocês conhecem a história, a Bíblia diz que o mar e o vento se levantaram. Só que existe um detalhe interessante.
é que Jesus repreende o vento e Jesus repreende o mar. E eu já vi pessoas dizendo que aquilo ali era um vento natural e aquilo ali era uma questão natural do mar. Não é verdade. Na verdade, os estudiosos e quem já foi em Israel sabe que o mar Tiberíades, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, não é um mar, na verdade é um lago, e não existe costume de se ter esse negócio de tempestade. Na verdade, o que estava acontecendo ali era um levantar de Satanás, tanto que na linguagem original, Jesus ele vai usar uma expressão chamada fimotete. Essa expressão fimotete, ela era utilizada para exorcizar demônios. Quando Jesus ele disse, vento, cala-te, mar, aquieta-te. Ele não estava falando para o mar, ele não estava falando para o vento, porque o mar foi criado por Deus e a natureza não se levanta contra o seu Criador. O vento foi criado por Deus e a natureza não se levanta contra o seu Criador. Mas quando se tratou de Satanás, Jesus falou, cala a boca e aquieta-te. Por quê, gente? Satanás queria bloqueá-lo, Satanás queria pará-lo, Satanás queria estabilizar ali a sua vontade, porque Jesus estava chegando em Gadara, Jesus estava chegando em outro lugar. Deixa eu falar uma coisa, Satanás só está se levantando contra você, porque ele sabe que você está chegando em algum lugar, ele sabe que até dia 31 de dezembro, querendo Satanás ou não, a vitória é da DERC, a vitória é da igreja, a vitória é sua. Quem crê nisso, levanta as duas mãos. Fala para alguém aí, pega na mão, balança e fala assim, Satanás só está se levantando, porque você vai chegar em algum lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui. É por isso que o vento se levantou no meio, porque os problemas, Davi, sempre são no meio. Os problemas sempre são no meio. Corrida de São Silvestre. Como é que começa, irmão? Cheio. Você vê todo mundo ali. Você vê a Marvel, você vê a DC, você vê a galera do começo. Você vê um montão de gente tirando foto, fazendo selfie. Porque, desculpa, gente, tem crente que é só para tirar foto. Tem crente que é só para tirar selfie. É a galera do começo. Você está entendendo? Começo de namoro, casamento. Como é que é, gente? A tal da bala house ainda se usa isso, irmão? Né? Quem já prometeu a lua aqui para alguém, irmão? Levanta a mão. A lua está comprometida. Quando tropeça numa pedra, querida, você se machucou. Cafezinho na cama. Fala para alguém aí, até que chega o meio. O homem que usava a bala house está com cheiro de Gadara na boca dele. A mulher que tropeçou. Você não está olhando a pedra. É capaz de justificar a pedra. O cafezinho que tinha na cama. Ai, querido, eu quero o café na cama. Vai você fazer. Mas, querido, eu quero a lua. Como é que você quer a lua? Você está doido? Sabe por quê? Meio. É no meio onde o braço pesa, meu pastor Nail. É no meio onde se vem as cãibras e você olha e fala, não tem como voltar para trás. É no meio que as coisas ficam dificultosas. Eu não me iludo com os crentes de janeiro, gente. Quase 30 anos de evangelho. Eu não me iludo com os crentes de começo, gente. Eu não me iludo com esses crentes que parece corrida de São Silvestre. Porque falando aqui da corrida de São Silvestre, irmão, no começo vem todo mundo, mas quando chega no meio, quem está lá? Quem sabe, irmão? Fala para alguém aí. Os quenianos, fala aí. Os caras só tem canela e dente, velho. Mas os caras ficam lá, sabe por quê? Eles treinam com leões. Porque o segredo da tua vitória, seja profeta para alguém aí, fala assim, o segredo da tua vitória, fala aí, não está no começo, está no treinamento para você chegar no fim. Está no treinamento. Não emociona porque está tendo culto demais na DERC. Não emociona porque está tendo evento demais na sua congregação. Não emociona porque está acontecendo muita coisa. Deus está treinando esse povo. Deus está treinando você. Vai para o vale mesmo. Vai para a peneira mesmo. Vai para Moinho mesmo. Vai para Moeda mesmo. Deus está te treinando. E outra coisa, fala para alguém aí. Jesus é o Jesus do meio também. Fala aí.
Leandro, tu tá maluco? A Bíblia diz que ele é o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Como é que você vem falar que ele é o Deus do meio? A palavra diz no Salmos 46, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está onde, gente? Deus está no meio dela. O profeta orou dizendo, aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Jesus, ele pregou no grande meio da multidão. Jesus morreu no meio de 2 crucificados. Jesus foi ressuscitado no meio de 7 castiçais. E não é diferente aqui nessa noite. Fala para alguém aí, Jesus está no meio da tua causa. Jesus está no meio da tua causa. Jesus está no meio da sua causa. E finalize, irmão. Finalizo. Gente, o que fez Jesus? Cadê o músico? O que fez Jesus, irmãos? O que fez Jesus abrir mão da agenda dele? O que fez Jesus, gente, abrir mão daquela multidão? O que fez Jesus pegar um barquinho e enfrentar um mar? Cansado. Para ir atrás de um homem que ninguém chegava perto, que ninguém queria saber dele, que cheirava mal. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros, ele não morava apenas no cemitério, ele deitava com cadáver. Ninguém queria saber dele. O que fez Jesus ir atrás de um homem desse? Todo mundo tinha medo dele, só que quando Jesus chegou em Gadara, ele pisou, irmão, e o piso de Jesus é autoridade, tá? Quando Jesus pisa, ele domina. Pegou não, né? Só 2 pessoas deram glória a Deus ali. Fala para alguém aí, quando Jesus pisa, ele domina. Fala assim, hoje ele pisa na sua casa! Jesus desceu do barco, e sabe quem foi receber Jesus? Foram as autoridades? Foram os moradores. Sabe o que os moradores queriam? Cuidar de porco. Porque porco em Gadara valia mais do que gente. As autoridades não foram receber Jesus, mas quando pisou, está escrito que imediatamente ele saiu dos sepulcros. Irmão, é sério. Se o cara fazia dos grilhões migalhas, imagina com a cabeça de um homem. É sério, pastor Marcos. Imagina tu tá aqui, irmão. Tu tá aqui e de repente vem correndo de lá, irmão, o endemoniado gadareno. É sério, irmãos. Qualquer um corria. Ele está correndo de encontro ao Senhor Jesus. Ele está vindo com velocidade. Talvez alguém falou, é o fim de todo mundo. Ninguém consegue amansar. Só que quem estava lá, irmãos, quando ele viu, Jesus parou, irmão. Quando o demônio veio, só que ele veio, eu imagino que ele veio deslizando, irmão. Ele veio deslizando assim, ó. E está escrito que o endemoniado se prostrou e adorou. Fala. Provoca alguém aí, irmãos. Provoca alguém, levanta sua mão santa aí. Provoca alguém, pega na mão, sacode assim e fala assim: se demônio dá glória a Deus, então por que você está calada? Eu vou dar 1 minuto só para você glorificar. Porque se demônio dá glória a Deus, por que eu estou calado? Finalizo. O que Jesus viu naquele homem, irmão? Eu vou te dizer o que ele viu naquele homem. Jesus era tão estratégico, mas tão estratégico, que até em coisa ruim ele vê coisa boa. É mesmo, Leandro? Tanto é que você está aqui. Eu estou falando sério.
Fala para alguém aí, Jesus te buscou na feira da vida. Quem foi na feira aqui? Levanta a mão. Quem vai à feira? Levanta. A feira. Quem vai na feira? De manhã, como é que estão as frutas e os legumes? Da meio-dia, como é que tá? Irmãos, e às 3 horas da tarde, como é que tá? Qual é o nome que se dá a esses legumes, a essas frutas? Fala para alguém aí, xepa. Fala assim, sabe qual é a hora que Jesus te buscou? Jesus vai te buscar 3, 4 horas da tarde, tu era uma xepa, velho. Aí ele te pegou lá da sujeira, te lavou com o Espírito Santo e te fez pregador, cantor, membro de uma igreja. Eu vou dizer o que Jesus achou naquele. Irmãos, finalizo mesmo agora. Tinham quantos demônios dentro dele? Tinham quantos demônios dentro dele? Quando o demônio saiu, os demônios foram para onde? Pela mesma porta que eles entraram, eles saíram. Ah, só 2 pessoas entenderam o mistério. Tem gente que voa, velho. Pela mesma porta que entrou, saiu. Só que entraram 2.000 demônios, sim ou não? E o que os 2.000 demônios fizeram? Eles se mataram. Eles se precipitaram, eles se jogaram do alto. Bem, 6.000 dividido por 2.000, tinha 3 em cada um. Sim ou não, irmãos? 3 em cada um já era o suficiente para matar um porco. Só 3 demônios matava um porco. Jesus está olhando um homem que tem 6.000 demônios e está vivo. Jesus está olhando para um cara, irmão, que já era para estar morto, porque pode estar endemoniado, mas está vivo. Pode estar drogado aqui nesse culto, mas está vivo. Pode estar afastado aqui nesse culto, mas está vivo. E é o que Deus precisa para fazer algum milagre. Ele só precisa que você esteja vivo. E só os vivos levantam a mão, glorifiquem e falem. Eu penso o seguinte, Jesus estrategicamente pensou, se esse homem se entregou tanto para o diabo e fez esse estrago todo, toca aí, Alexandre, imagine esse homem cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir, irmão, por glória a Deus aumentar. Se esse homem cheio de demônio fez esse estrago todo na cidade, imagina ele cheio do Espírito Santo. Ó, irmão, Jesus não pregou nessa cidade. Jesus não falou uma palavra. Ele só chegou na cidade, desceu do barquinho, expulsou o demônio e foi para o barco para ir embora. Só que enquanto ele está indo embora, o ex-endemoniado está falando, Jesus! Aí Jesus falou assim, o que foi? Eu quero ir contigo. Não. Por quê? Vai e fala e prega para os teus. Irmãos, olha o que ele fez. E está escrito que ele não apenas evangelizou os seus, ele evangelizou toda Decápolis. Toda Decápolis foi evangelizada pelo ex-endemoniado gadareno. Fica de pé. Eu vou profetizar um negócio aqui, você vai falar. O diabo investiu contra a sua vida, velho. O diabo investiu contra você. O diabo jurou, vai morrer, não vai nem atravessar 2022. O diabo falou, não vai nem mais cantar, nem mais pregar, nem mais dirigir, nem mais pastorear, não vai fazer mais nada. O diabo prometeu isso, Jesus viu de longe. E Jesus falou, eu vou ganhar essa vida. E o meu investimento vai ser maior do que Satanás investiu. E eu quero que você profetize para alguém aqui, ou entregue esse microfone. Você vai profetizar o seguinte: maior é o investimento de Deus na sua vida do que o investimento do diabo. Fala assim: Deus colocou mais na sua conta. Fala. Não. Fala alto para alguém assim. Fala assim: Deus colocou mais na sua conta. Vai.
Mais alto, mais alto. Deus colocou mais na sua conta. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ainda de pé, enquanto a irmã Selma se prepara aqui, pastor Elton, por favor, pastor Elton, nós vamos fazer uma oração aqui pelas campanhas. É o 5º mês, simboliza o mês de maio. Hoje é a 5ª semana. Enquanto a irmã Selma se prepara aqui para louvar, pastor Elton vai fazer esta oração pelas campanhas. Mas nós precisamos orar pelo que o pastor Leandro citou aqui. Está drogado, mas está vivo. Está afastado, mas está vivo. Está dando trabalho, mas está vivo. E estar vivo é o que Jesus precisa. Então, enquanto a irmã Selma se prepara, o pastor Elton vai orar pela campanha e por aqueles que Jesus precisa visitar. 5ª semana. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, a tua igreja te glorifica nesta noite, Senhor. Foi liberada uma palavra profética do altar, Senhor. Aqueles que estão lá fora, o Senhor vai trazer pelo poder da tua palavra. Ó Pai, que toda palavra de maldição, que toda palavra ao contrária, ó Pai, já foi jogada por terra nesta noite. Ó Eterno, os teus filhos que estão na 5ª semana, ó Pai, acredita, tomou posse desta palavra na noite deste dia, Senhor, e o teu nome está sendo glorificado, o teu nome está sendo exaltado, Senhor. Aonde quer que se encontre um filho teu abatido pelas lutas, abatido, ó Pai querido, pelas guerras, Senhor, pelas drogas, pela prostituição, tu é poderoso para ir ao encontro e resgatá-lo pelo poder da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te adorar nesta noite, eu quero glorificar nesta noite, Senhor, e eu tomo posse em favor da minha família, em favor dos meus, Senhor, que estão lá fora, acreditando que tu é poderoso para mudar este quadro, mudar esta situação, e o teu nome ser exaltado. Que a tua bênção repousa sobre nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Esse Jesus de Nazareno que me tirou da maconha, da cocaína, do tráfico. Então hoje eu estou aqui para glorificar esse Deus maravilhoso. Disseram para mim, sujeito não há jeito pra você. Disseram pra mim, agora o que você irá fazer? Amigos se foram, só assim eu fiquei, cercado por muralha, eu vivi em covas profundas, de lá eu orei, e Deus as suas mãos me estendeu, e levantou Jesus, me levantou Jesus, me levantou. Um trapo jogado fora, Jesus levantou, me levantou Jesus, me levantou Jesus, me levantou. Agora quem canta vitória sou
venceu, surpresos ficaram, não esperavam, derrotados muito me consideravam, porém a vitória em Cristo alcancei, e Deus as suas mãos me estendeu, me levantou. Jesus, ora irmãos, me levantou. Um trapo jogado fora, Jesus levantou. Me levantou, Jesus, me levantou. Agora quem canta vitória sou eu. Me levantou, Jesus, me levantou. Um trapo jogado fora, Jesus levantou. Me levantou, Jesus, me levantou. Agora quem canta vitória sou eu. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, Senhor. Obrigada, Leonardo, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos amados, ainda não